Começa mais uma edição do Porta Estreita, um podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Porta Estreita. É muito bom poder ter você aqui conosco para juntos estudarmos cada dia mais a lição da Escola Sabatina e aprender lições importantes para a nossa vida. Eu sou o pastor Alberto Júnior. Nessa semana nós estamos estudando a lição de número 13, que tem como título Lutando pela Paz. Nosso verso para memorizar está lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 16 ao verso 17. Então vamos juntos ler aqui o verso 16 e o verso 17 da carta de Efésios. Diz assim, olha: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A lição dessa semana, o estudo dessa semana, ele está concentrado em 4 temas importantes. E esses 4 temas, eles estão relacionados um com o outro, né? Então, o primeiro tema é a igreja, ela está envolvida no conflito cósmico com a missão de proclamar ali o evangelho da paz. O segundo tema é que nós não estamos lutando sozinhos nessa batalha. Nós estamos lutando no Senhor e também na armadura, né? Nós estamos revestidos da armadura do Senhor. Terceiro ponto, nós não estamos lutando como guerreiros solitários, nós não estamos sozinhos nesse grande conflito, mas com o exército de Deus, ou seja, nós estamos juntos com o povo de Deus. E por fim, nós não estamos travando uma batalha sem fim e incerta, mas uma batalha que já tem um desfecho certo na cruz, porque Deus ele conquistou a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a morte e Satanás. O apóstolo Paulo, ele lista e descreve a armadura de Deus como itens individuais, né? Quando ele fala cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada, ele não estava pretendendo aqui descrever um guerreiro solitário, alguém sozinho ou talvez numa luta individual. Pelo contrário, no grego ele usa os verbos na segunda pessoa do plural para se referir a um exército inteiro. Então, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, no verso 10, ele diz assim, olha, sejam fortalecidos. No verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, porque a nossa luta, ele fala, porque a nossa luta, e no verso 13, peguem toda a armadura e fiquem firmes. Então, nós percebemos aqui que Paulo, ele fala no plural, dizendo que a luta não é algo individual, não é algo que acontece na vida de uma pessoa, mas ele se refere ao povo de Deus. Então, a maioria dos outros verbos que Paulo ele usa ao se dirigir à igreja estão no plural. E por fazer uso dos verbos no plural, Paulo ele retrata diante dos nossos olhos o glorioso exército de bravos soldados de Deus totalmente equipados para a missão. Mas a grande pergunta mas que missão é essa, né? Qual que é a missão do povo de Deus? Qual é a missão desse exército? Bom, o exército de Deus está blindado e pronto para proclamar ao universo uma mensagem de Deus. A mensagem de que Ele traz paz ao universo, às pessoas na terra, paz entre as nações, nas comunidades, nas famílias,
entre gerações e classes. Isso é algo maravilhoso, né? Mas, contudo, essa paz ela não é alcançada por meio de concessão ou sincretismo, em que todas as partes do conflito garantem a aceitação de uma parte de sua própria visão de mundo, seus valores ou projetos. Em vez disso, Deus ele trouxe paz ao revelar o seu amor, justiça, sua justiça na cruz, e assim vencer a batalha contra os seus acusadores e inimigos. Quando as pessoas elas aceitam aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, Deus alegremente as abençoa com a justiça de Cristo. E é importante a gente perceber aqui que é essa justiça, esse amor que traz paz entre os seres humanos e Deus, entre as pessoas e para todo o universo. É essa paz que os cristãos eles devem proclamar. A história das nações, das religiões, da cultura, da filosofia, da psicologia e da ciência mostrou que não há outro caminho para alcançar a paz, pelo fato de que os cristãos experimentaram essa paz na vida, na família, na comunidade e na igreja. O cristão ele pode proclamar para toda a humanidade, para todo o universo, a paz que vem do Senhor. Nós podemos segurar firmemente nas mãos de Deus e os problemas, os desafios, as dificuldades sempre vão existir, mas o cristão ele pode ter paz porque ele está em Cristo Jesus. Agora, quando a gente fala sobre, na verdade, quando a carta aos Efésios fala, né, sobre guerra e paz, nós podemos ver aqui, lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, que Paulo, ele usa 3 palavras diferentes aqui, né? Então, ele fala sobre o verbo fortalecer e 2 substantivos ali, força ou poder, resistência, poder, força ou habilidade. O apóstolo Paulo, ele usou as mesmas palavras, todas as 3 em forma de substantivo, no início da sua epístola, lá em Efésios, no capítulo 1, do verso 19 ao verso 21, ao descrever ali a grandeza e o poder de Deus, conforme revelados em Cristo. E no final da sua carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo, ele diz aos Efésios que esse poder está disponível para o povo de Deus. Que olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos a certeza que estamos ao lado de Deus e que o poder de Deus está disponível para todos nós, para todos aqueles que buscam ao Senhor. E aqui tem um ponto muito importante para a gente poder analisar, é que Paulo ele apela para o tema do poder porque ele está introduzindo o tema do conflito, da guerra, da luta e da superação. Então, ele está falando a respeito do poder justamente porque ele vai introduzir, ele vai falar exatamente sobre o tema do conflito, da guerra, da luta e também da superação, né? Infelizmente, a vida cristã está intimamente relacionada com luta e superação. Tem muita gente que acha que a vida cristã é uma maravilha, que não tem problema, que não tem dificuldades, que você vai até Jesus e Jesus vai resolver todos os seus problemas, todas as suas lutas e tal. Quando, na verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, eu, na minha opinião, vejo que a gente passa por mais situações desafiadoras do que antes. Por quê? Porque a nossa fé, ela começa a ser provada. E por ser provada a nossa fé, nós nos colocamos diariamente nas mãos de Deus, buscamos a Deus. E por mais que a nossa fé seja provada, nós podemos estar seguros, porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos ao lado de Deus. E nessas histórias, né, o protagonista ou o herói, ele luta contra algo ou alguém. Por exemplo, um protagonista, ele luta contra um superpoder. Outro herói, ele luta para superar talvez um buraco negro. Um terceiro herói luta contra uma doença incurável. Então sempre há uma luta. E Paulo explica que a luta do cristão
é contra as ciladas do diabo. Então, quando você não está em Deus, quando você não está ao lado de Deus, você está vivendo de acordo com a vontade do inimigo. Você não está vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Agora, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você se entrega a Deus, a sua luta diariamente é contra as armadilhas do inimigo. E a guerra que Paulo descreve não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha espiritual nas regiões celestiais, ela tem repercussão direta e crucial na nossa vida. Nós estamos diretamente envolvidos nessa guerra. E agora nós precisamos escolher um lado. Outro aspecto que é muito importante termos a compreensão é de que quando o apóstolo Paulo ele explica, né, sobre essa guerra e tal, ele não está falando aqui sobre duas potências, né, duas super grandes potências que estão lutando entre elas, e nós somos aqui vítimas inocentes dessa batalha contra a nossa própria vontade. Na verdade, é totalmente o contrário disso. Foi Deus que se envolveu nesse grande conflito, nessa grande batalha por cada um de nós. Fomos nós que nos aliamos às forças das trevas para lutar contra Deus. Então, quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, escolheram o pecado, foi Deus que entrou nessa batalha por amor a cada um de nós. Em vez de Deus nos destruir, ele se ofereceu para lutar pela nossa salvação. A Bíblia diz que ele tomou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver, para trazer vida e paz para nós, a fim de que nós pudéssemos restaurar, né, o nosso estado de direito no seu reino. É por esse motivo que, quando nós nos tornamos cristãos, nós aceitamos a oferta da paz de Deus, aceitamos o chamado de Deus para experimentar e desejar compartilhar com as pessoas que ainda estão em guerra com Deus. Nós não nos unimos a Cristo a partir de uma posição neutra, mas a partir da linha dos inimigos de Deus. Quando nos unimos ao exército de Cristo, nós somos atacados pelo diabo e por todas as forças do mal que trabalham em nós também. E nessa batalha, nós precisamos da armadura de Deus e da arma da proclamação do seu evangelho da paz. Olha que interessante, uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, na página 83, que diz assim, olha: muitos não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua vida, e poucos se interessam por ele. No entanto, essa luta se repete em cada coração. Ninguém abandona o exército do mal e entra no serviço de Deus sem enfrentar os ataques de Satanás. As sedutoras sugestões às quais Cristo resistiu são as mesmas que achamos tão difícil de vencer. A pressão contra ele era proporcional à superioridade de seu caráter em relação ao nosso. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova quanto ao apetite, ao amor ao mundo e à ostentação que induz à soberba. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão rapidamente nos vencem. A teologia cristã, ela geralmente tem omitido o tema do conflito cósmico, né? Ou do tema do grande conflito, como nós falamos. Enquanto para outros cristãos o grande conflito entre Deus e as forças de Satanás é um dos detalhes mais relacionados à Teodiceia, para os adventistas do sétimo dia, o grande conflito ele é a doutrina abrangente que integra não apenas sistemática, mas historicamente todas as outras doutrinas.
Então, para os adventistas do sétimo dia, o tema do grande conflito, ele não é apenas um sistema de doutrinas, mas uma história, a história de Deus. É a história de seu ato amoroso de criação, da nossa rebelião contra Ele e também do seu amor sacrificial por nós. A sua intervenção direta na história do nosso mundo por meio da encarnação, da morte na cruz, da ressurreição e também da ascensão, do desejo de Deus e de sua obra para restaurar o nosso relacionamento com Ele, de sua restauração da unidade e do amor na humanidade por intermédio da Igreja, de suas promessas de pôr fim à história do pecado e do mal, e de sua promessa de nos conduzir à sua alegria e paz eterna. Bom, por essa razão, os adventistas do sétimo dia expressaram o tema do grande conflito como a crença fundamental de número 8, que foi votada pela Assembleia da Associação Geral no ano de 1980. Eu vou ler para vocês aqui esse voto, dessa crença fundamental. Olha só o que diz aqui. Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, se tornou Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo se tornou o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo neste conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Bom, o tema do grande conflito, ele é o conceito central que traz coerência a todos os assuntos bíblicos. Ele transcende as antigas divisões que fraturaram a igreja cristã por séculos. Ele traz a paz aos adversários teológicos que de repente veem em uma nova harmonia as verdades às quais cada um vinha defendendo vigorosamente. Nisso reside a singularidade do adventismo. Essa singularidade, ela não é um elemento particular de sua teologia, como sua doutrina do santuário, mas repousa numa compreensão geral, da mensagem aqui do tema do grande conflito. Bom, essa foi a lição que nós estudamos ao longo da semana. Estamos chegando ao final do trimestre. Que nós estejamos cada dia mais ao lado de Deus nesse conflito, revestidos da armadura do Senhor nessa batalha, confiantes no poder e na atuação de Deus. Quero convidar você para juntos nesse momento orarmos a Deus, agradecermos a Ele pelo cuidado, pela proteção e por estar à frente da nossa vida. Vamos juntos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nessa batalha nós podemos estar ao lado do Senhor, podemos estar revestidos da armadura do Senhor. Portanto, que neste conflito nós estejamos ao lado de Deus. Toma nossa vida nas Tuas mãos, nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao fim desse episódio. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá.